Olá, gente. Nesse papo com vocês hoje, eu vou trazer nessa conversa alguns algoritmos da multiplicação que foram desenvolvidos nas grandes civilizações, né, desde o Egito, Egito Antigo, aí, 3.000 anos antes de Cristo, passando aí pela Grécia e chegando na Arábia, né, nos árabes. São algoritmos que muitas vezes os professores das séries iniciais podem estar apresentando como assim, mais uma atividade mesmo, né? Às vezes uma atividade extra sala de aula, né? Algum evento, ou até mesmo em sala de aula, né? Mostrando para as crianças novos métodos, né, para fazer multiplicações de números. Então, eu vou iniciar com um algoritmo que surge aí em 3.000 antes de Cristo, lá no Egito. Então, esse algoritmo ele está no Papiro de Hind, que é um documento que foi escrito aí em torno de 1600, né, antes de Cristo, lá no Egito, 1600 ou 1650. E nesse papiro, né, chamado Papiro de Hind, tem 85 problemas e no desenvolvimento desses problemas resolvidos, você tem essas multiplicações. Evidente que na linguagem do Egito antigo, daquela época, lá não havia as representações numéricas, né? Os nossos algarismos, eles surgem aí depois de Cristo, na realidade surge na Índia, um pouquinho antes de Cristo, e os árabes estudam esse sistema, né, com esses símbolos numéricos chamados algarismos, e os árabes estudam e apresentam, né, para o mundo o novo sistema chamado Indo porque surgiu na Índia, e arábico porque foram os árabes que fizeram com que o mundo, né, passasse a conhecer esse sistema de numeração. E é evidente que esse sistema de numeração ele é formado por esses símbolos, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que nós escrevemos hoje, e as operações também aritméticas, enfim, as operações da adição, subtração, são apresentadas ao mundo aí em torno de 1000 depois de Cristo, pelos árabes. Então, o sistema indo-arábico, volto a dizer, indo, porque ele surge na Índia, e arábico, porque os árabes foram responsáveis exatamente pela dispersão do sistema, enfim, para que o mundo pudesse realmente estar conhecendo o sistema. E aí, daí, usamos o sistema até hoje, né? Quer dizer, na realidade, foi o sistema que ficou. Então, como os egípcios faziam essa multiplicação? Eu vou botar um exemplo aqui, qualquer, vou botar 45 vezes, por exemplo, 39. Então, eu peguei dois fatores, né, 45 multiplicado por 39. O que eles faziam? Nessa coluna, eles representavam, a partir do 1, uma sequência aritmética de razão 2. Significa, ele ia multiplicando, a partir do 1, sempre por 2. Então, veja, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64. Veja que 64 ultrapassou 45, e aí ele não precisa mais colocar
esses números, você vai até um número menor ou até igual, né? Se fosse, no caso, é menor. No caso aqui, veja, 32 vezes 2 é 64. Então você vai até o 32. Não há necessidade mais de dar continuidade. Então veja, nessa coluna sempre vai ser exatamente o que está aqui. Isso é fixo. A primeira coluna, onde está o primeiro fator, é uma coluna formada por essa sequência aqui de números, sempre dobrando. Muito bem. Na segunda coluna, ele escreve o 39 e a partir desse número ele vai dobrando. Então dobra o 39. Então vamos multiplicar. 2 vezes 39, já vou fazer de cabeça. 2 vezes 9, 18. Evidente que lá, você diz, poxa, se eles não tinham, como eles estavam fazendo o produto, e na realidade esse produto que a gente coloca hoje, para eles era uma soma, né? Na realidade eles usavam a adição para conseguir o produto, então você poderia estar dizendo, poxa, ele está usando aqui uma tabuada de 2 que eu usei, mas na realidade, voltando, né, ele vai somando, ó, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4, 4 mais 4 dá 8, 8 mais 8 dá 16. Então, verdadeiramente, ele vai fazendo adições, né? A gente sabe que, por exemplo, 2 vezes 8 é 8 mais 8. A gente sabe que 2 vezes 4 é 4 mais 4. Mas eles não tinham a tabuada da multiplicação, então eles somavam. A partir do 1, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 16, 32. Quer dizer, se você estiver ensinando isso, se você estiver apresentando isso, né, para as crianças, você deve estar fazendo em forma de adição. Tá bom? E aqui a mesma coisa, 39. Se eu for multiplicar por 2, não é o que eles faziam. Então você vai pegar 39 e somar com 39. Então 9, 9, 18. Estou fazendo como se eu estivesse fazendo. 3, 1, 4, 3, 7. Então, 39 mais 39 dá 78. Eu vou pegar o 78 e adicionar com 78. 8, 8, 16. 7, 8, 7, 15. Então, 156. Agora, eu pego 156 e somo com 156. 6 e 6, 12. Né? 6 e 5, 11. E 1, 12. Perdão, gente, estou fazendo produto. 156 somado com 156. Então, vamos lá. Aqui. 6 e 6, 12. 5, 5, 10 e 1, 11. 1, 2, 3. Então, 312. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 5, 11, 2 vezes 1, 2, 1, 3. É importante dizer que os egípcios faziam adição. Gente, nós estamos aqui em 2020. Estou falando de uma civilização de 3.000 anos antes de Cristo. Então, vamos dizer assim, os símbolos numéricos, né, deles não eram esses nossos. Né? O símbolo deles, isso aqui era um 1, o 10 era essa forma, o 100, tá? O 1.000, certo? O 10.000 era um dedo, o 100.000 era um peixe, tá? E 1 milhão era um desenho, né, de um ser, né? Na realidade era um boneco. Então eram outros símbolos, não era exatamente isso. É evidente que com esses símbolos eles faziam, isso aqui é um sistema de numeração de base 10, eu não vou aqui estar falando de como se representar números no sistema egípcio, mas enfim, é uma forma diferente de escrever e de somar. Então eles faziam soma
Eles estavam usando esses símbolos aqui e faziam somas com o sistema decimal deles perfeitamente, certo? Então tem que estar claro. Então, quando ele pega 312 e 312, eu estou fazendo nossa época aqui, hoje, né? 2 e 2 são 4, 1 e 2, 3 e 3, 6. Então você tem 624. E aí você vai pegar aqui, ó, 624, somar com 624. Então você tem 448, 2 e 2, 4, 6 e 6, 12, que dá 1248. Muito bem. Então, feito isso, né, com a representação deles, né, os símbolos deles, eles pegavam essa primeira coluna e iam buscando números que somados dá 45. Então veja, vai pegando números, por exemplo, eu posso pensar no 32, que é menor que 45. Veja, se eu pegar o 32 com o 8, né, somando, 32 com 8 dá 40. Aí eu posso pegar um 4, 44, e eu posso pegar um. Então, quando eu peguei o 32, somei com 8, somei com 4, e somei com 1, eu tenho exatamente 45. Por quê? Porque isso é possível para qualquer fator que eu queira. Porque qualquer fator, né, que está aqui, sendo par ou sendo ímpar, ele pode ser formado por adição de números de potências de 2. Ah, mas como? O que acontece aqui? Vamos só no 45, olha só. 45, o que você tem como 1? É o 2 elevado a 0, que é 1. O que você tem como 4? 2 ao quadrado. O que você tem como 8? 2 ao cubo. O que você tem com 32? 2 a quinto. Então veja, 1, olha, 1 está aqui, mais 4, mais 8, mais 32. Né? Porque esse aqui, ó, é o 2 elevado a 0. Esse aqui é o 2 elevado a 1. Isso aqui é 2 ao quadrado, isso aqui é 2 ao cubo, isso aqui é 2 a 4, isso aqui é 2 a quinto. Então, esse número, né, veja, que por ele ser ímpar, ele tem uma formação de uma adição que vai gerar um par mais um 1. Então, isso aqui dá 40, mais um 45. Então, se eu pegar qualquer número que eu quiser, né, ele pode ser escrito em potência de 2. Basta que eu escreva essa sequência aritmética, né, veja, escrevendo sempre assim, 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 a 4, 2 a quinto, 2 a 6, e aí eu vou ter entre esses números na sequência uma adição que sempre vai dar aquele número. Isso é uma teoria da aritmética. Né? Todo número pode ser decomposto em parcelas potências de 2. Então, veja, em 3.000 anos antes de Cristo, eles já sacaram isso. Eles já sacaram. Então, veja o grau da genialidade, né, dessa civilização, tá, em torno de 3.000 anos antes de Cristo. E aí, o que você está observando aqui? Olha, se eu pegar o 32, né, somar com 8, somar com 4 e somar com 1, dá 45. E aí, o que ele faz? Ele pega, tá, o número, tá, na coluna da direita, correspondente a esses que eu assinalei, veja, 32, 1.248, o 8, 312, o 4, 156 e o 1, 39. Então, esses correspondentes, né, que eu tenho aqui, ó,
O 32 corresponde a 1.248. O 8 corresponde a 312. O 4 vai corresponder a 156. E o 1 vai corresponder a 39. Então, nós vamos somar 1.248 com 312, com 156, com 39. Esta soma é o resultado do produto. Então, veja, 8, 9, 10, 16, 16 com 9, 27. Não, 16 com 9, 25. 9, 6, 15, 17 e 8, 25. Vai 2. 4, 5, 6, 7, 5, 12 e 3, 15. E vai 1. 2 e 1, 3, e 3, 6 e 1, 7. Então veja que essa soma deu 1.755. Esse resultado da soma desses números que estão aqui emparelhados, correspondentemente com 32, 8, 4 e 1, isso aqui é o resultado da multiplicação 45 vezes 39. Apenas para que a gente possa ver, vamos fazer o produto como nós fazemos hoje. Olha só, 5 vezes 9, 45, 4 vezes 9, 36, com 4, 40, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Certo? 5, 5, 3 e 4, 7 e 1. Veja, 1.755. Olha, eles encontravam esse produto fazendo esse algoritmo. Agora, a justificativa é qual? Veja, quando ele pega o 1, quando ele pega e soma 4, quando ele pega e soma 8, quando ele soma com 32, né, esses carinhas que estão aqui, né, vão representar o número 45, que é exatamente o que nós fizemos. 1 mais 4, 5, 5 com 8, 13, 13 com 32, dá o 45. E aí, quando ele faz do lado de cá, veja que ele está dobrando. Está dobrando 1, está dobrando 4, está dobrando o 8, está dobrando 32. Então, ele multiplica por 2. Veja que quando eu faço exatamente isso aqui, ó, 1 mais 4 mais 8 mais 32, e multiplico por 2, cada parcela dessa, 1 vezes 2 dá 2, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2, ou melhor, quando eu multiplico, perdão gente, por 39, na realidade é 39, então aqui ele abriu numa adição dessas parcelas e multiplica por 39. Por que ele está multiplicando por 39? Porque quando ele pega 1, e eu vou obter isso aqui, veja que está multiplicando por 39. Ó. 1 vezes 39. 2 vezes 39. Aqui eu teria que botar o 3, mas não tem problema, eu não botei o 3. Tá? Eu não botei o 3. Ah, não, é que eu estou só dobrando. Desculpe, gente, é tanta informação. É porque eu estou só dobrando, tá certo. Vou ver. Então, veja só, 1 vezes 39, 2 vezes 39, 4 vezes 39 dá 156, 8 vezes 39 dá 312, 32 vezes 39 dá 1248. Quando ele usa esse algoritmo e vai fazendo isso aqui, ó, 39, ele dobrou. Né? Quando ele chega aqui, na realidade ele está quadriplicando 39. Quando ele chega aqui, ele está multiplicando 39 por 8. Essa relação
exatamente o que eu estou colocando aqui, ó. 1 vezes 39. Vou botar aqui embaixo. 1 vezes 39 dá o 39, olha aqui. 4 vezes 39 dá o 156. 8 vezes 39 dá o 312. E o 32 vezes o 39 dá o 1248. Então ele, nesse algoritmo, ele está fazendo isso aqui, ó. E ao fazer isso, ele está conseguindo encontrar o produto, que é exatamente 1755. Então, gente, o que é interessante, tá certo? No papiro de renda, esse papiro que eu falei, que você tem exatamente esse algoritmo, ele só resolve os problemas. Então, você não tem nenhuma informação egípcia, né, da justificativa disso aqui. Não tem. Isso é verdadeiro, isso não existe. Poxa, mas se eles fizeram, né, esse algoritmo, embora não tenha realmente, historicamente, não existe essa comprovação matemática, como eu estou mostrando aqui, mas conjecturas, né, que eles tinham esse conhecimento. Porque não foi num toque de mágica que eles conseguiram, né, apresentar esse algoritmo e fazer multiplicações. Então, gente, está aí, né, a gente está falando de um método em torno de 3.000 anos antes de Cristo, no Egito. Tá bom? Bom, eu agora vou apresentar um que é grego. Veja, de 3.000 antes de Cristo eu passo aí para em torno de 400, né, antes de Cristo, na Grécia. É interessante, tá certo, dizer para vocês que esse método grego ele é muito parecido com o nosso método endorábico. Muito parecido. É interessante dizer, por exemplo, também, né, que na Grécia já se usa a tabuada, né? Pitágoras desenvolve uma tabuada onde, eu aqui só colocando muito rapidinho, porque é interessante essa tabuada pitagórica, né? Antes da memorização, porque é verdade, a memorização da tabuada era necessária, mas só um tempo, com muita exercitação, sem que haja trauma, né, em termos de uma insistência em decorar a tabuada, quer dizer, a memorização deve vir, né, realmente de um uso muito contínuo das multiplicações. Ele desenvolve uma tabuada onde ele vai botando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui ele também bota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ele vai, na medida que ele está aqui, ele vai sempre fazendo assim, ó. Aqui é 1, né? Ele começa pelo 1. E aí, isso aqui fica separado, tá? E aí ele começa 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Ele vai sempre somando 1. Aqui no 2, ele começa pelo 2 e vai sempre somando 2, somando. Tá? Ele não sabe tabuada, então ele vai somando 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Aqui dá 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Enfim, ele vai fazendo isso. Vou botar aqui no de 4. Ele começa no 4, aí ele vai botando 4. 4 mais 4, 8. 4 mais 4 mais 4, 12, etc. Eu vou pegar aqui no sentido que eu quero fazer, aí ele monta isso, tá? Faz essa tabela inteira. Sempre quando ele tem esse número, ele começa pelo número e vai somando. 7, 7 mais 7, 7 mais 7 mais 7. Até chegar
Aqui é onde ele vai fazendo isso, né, 7, 10 vezes. Agora, a criança tem que entender, né, quando ela está fazendo isso, aí vem o caminhar, que quando ela encontra o 8, ela precisa somar 4, basta somar 4. Quando ela tem o 12, que é esse aqui, ela soma 4. 16, soma 4. Então, se torna mais rápido ela pegar o antecessor e somar 4. Mas, enfim, ela vai colocando isso aqui. E quando ela quer, por exemplo, 4 vezes 5, o que Pitágoras coloca? Ele pega essa linha, 4, e essa coluna 5, e a interseção de 4 vezes 5 era exatamente o resultado do produto, era a multiplicação. E aí, né, a famosa tábua pitagórica, né, usada por Pitágoras aí, em torno de 500 anos antes de Cristo. Mas voltando aqui à questão da Grécia, né, vamos supor que eu tivesse que fazer esse produto 45 vezes 37, tá certo? Como é que era feito isso na Grécia? Então veja só. Quando ele pega 45 vezes 37, né, eu vou escrever isso aqui mais, assim, 45 vezes 37, evidente, novamente, que lá na Grécia ainda não existia o sistema de numeração indo-arábico, né? Não eram essas representações. O sistema grego era um sistema onde os numerais eram as mesmas letras do alfabeto, quer dizer, alfa, beta, gama, delta, fi, psi, enfim, aquelas letras gregas que hoje geraram o nosso alfabeto, né? Na realidade parte, o nosso alfabeto A, B, C, D, E, F e tal, ele tem um embrião no alfabeto grego, mas os numerais, a representação numérica era com as mesmas letras. Então havia uma confusão entre, nas escritas, né, tinha que ser interpretativo, no momento que era uma palavra ou era uma representação numérica. Isso dificultou muito o estudo, por exemplo, da linguagem grega, né, por conta de algumas dessas regras que eles implantaram. Mas então o que acontece? Olha só. Quando ele pegava esse cara era 3, mas aqui é dezena. Esse cara era 4 dezena. Então, quando ele multiplicava 3 vezes 4, na realidade ele pegava 30 vezes 40. Então, quando ele pega 30 vezes 40, né, quando ele faz isso, ele tem 3 vezes 4, 12, com 2 zeros. Então, ele pega, por exemplo, ele vai fazendo o produto, mas olhando para a ordem, dezena a dezena. Então, você tem 3 dezenas, mas é 30, tá? Seria 30 unidades, com 40. Então, se você fizer 30 com 40, você vai ter 1.200 unidades, aqui colocando em unidades. Então, você tem 1.000, não há nenhum problema aqui, eu vou botar assim, 1.200, tá? Agora, eu posso fazer aleatório. Agora, isso aqui, ó, isso aqui é 30, que é dezena, vezes 5. Quer dizer, se eu tenho 30 dezenas e multiplico por 5, eu tenho 150 unidades. 5 vezes 0, 5 vezes 3, 15. Então, veja, 30 vezes 5. Então, eu peguei, em vez de fazer aqui, eu podia começar aqui. Usei, começa, tá bom, não tem nenhum problema. Vamos dizer, eu quero começar por aqui. Então, vou fazer por aqui. 7 unidades com 5 unidades. Então, 35. Certo? Porque aqui é unidade. Agora, 7 unidades com 40. Gente, 7 vezes 40. 4 vezes 7, 28, 0. Então, 280. Certo? Agora, 30, aqui é 30 unidades, 3 dezenas. 30 unidades vezes 5. 30 vezes 5. 150. Então, vou botar 150. Depois, 30 vezes 40. Porque aqui é dezena e dezena. 30 vezes 40 dá 3 vezes 4, 12, 2 zeros, que 1.200.
somando, né, agora isso, você tem 5, né, isso aqui vai dar 8 e 3, 11, 11 e 5, 16, 2 e 1, 3, 4 e 2, 7, 1. Então, nessa adição, você tem 1765, certo? Que é o resultado, hoje você faz, tá, numa forma onde você compacta essa adição. Eu só vou fazer aqui o produto como nós fazemos no nosso dia a dia. 5 vezes 7, 35, 4 vezes 7, 28, 315, 3 vezes 5, 15, e vai 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13. Aqui 2, 1, 3, 4, aqui é 6, tá? Perdão, gente. Então, somando 5, 5, 1, 6, 3 e 3, 6, 1665, que é exatamente isso aqui, ó, 5, 8, 3, 11, 15, 16, e vai 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 4 e 2, 6. Então, veja que o produto, né, da forma grega, ele tem muito a ver com essa questão aqui. E aí, toda essa cultura grega, né, chega, né, na Arábia, chega na Índia, melhor, primeiro na Índia, aí já um pouquinho antes de Cristo, e vai para depois de Cristo também chegando aqui a forma de resolver esse produto, né, como os gregos faziam. Tá certo? Bom, e vamos agora, então, quando eu falo que isso aqui vai caminhando, chegando já quase no ano zero, quase no nascimento de Cristo, a civilização da Índia, ela propõe um algoritmo, né, um pouquinho diferente dos gregos, que é chamado algoritmo da gelosia, ou método quadriculado. Eu vou pegar o mesmo, então agora veja que eu estou na Índia, isso aqui, historicamente, surge na Índia, né, pela história, a gente tem essa leitura que surge na Índia, mas na realidade os árabes passam a desenvolver muito, né, por conta de serem uma civilização de muito comércio, e eles tinham essa necessidade de fazer muitas multiplicações, então eles se apoderaram desse método que eu vou colocar, no caso os árabes, né, e tornou muito evidente naquele período, né, o uso desse método, o método da gelosia. Né. Gelosia em árabe é como se fosse uma báscula, né, báscula de basculante. Né, então, uma tradução mais ou menos assim. Talvez porque aquele quadriculado tem mais ou menos uma ideia de báscula, né, talvez. Bom, eu vou pegar então aqui, olha só, como ali é 45, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu colocar assim. Tá? Então, veja só, aqui existe 2 dezenas, eu vou dividir em 2, e aqui 2 dezenas, eu vou dividir também em 2. Por que eu estou dividindo? Porque aqui eu vou colocar o 45, então são 2 casas, e aqui eu vou colocar o 37, são 2 casas. Certo? E aqui eu faço diagonais que tem que ser dessa forma. Se você fizer, por exemplo, a diagonal nesse sentido, né, você não consegue fazer o método. Então, observe que as diagonais têm que estar assim. E aí, o que consiste? Você vai pegar esse 3 e multiplicar por 5. 3 vezes 5, 15. Aqui fica a dezena e aqui fica a unidade. 3 vezes 4, 12. Aqui fica a dezena, aqui a unidade. 4 vezes 7, 28. Aqui é a dezena, aqui é a unidade. 7 vezes 5, 35. Aqui é a dezena, unidade. Vamos supor, né, que aqui fosse 1. Até vou botar 1,
uma questão de você perceber o que eu ia falar, tá? Acho mais interessante. Então, olha só, vamos voltar. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 unidades. Então, você não tem dezena, então você bota o 0. 0, 3, tá? Então, por isso que eu preferi colocar assim, ó. 3 vezes 1. Dezena, 3 vezes 1 é 3. Então, 0, dezena e 3 unidades. Sempre dezena aqui, unidade aqui. 3 vezes 4, 12. Uma dezena, 2 unidades. 7 vezes 4, 28. Olha, 28. 7 vezes 1, 7. Ó, 0, 7. A partir daí, você vai adicionar esses carinhas aqui, ó. Vai adicionar em diagonal. Então, olha só. Vai fazer a soma do que está dentro do quadriculado. Então, olha aqui, ó, 7. Aqui, ó, 3. Olha essa diagonal aqui. 3 com 0, 3. 3 com 8 somando, dá 11. 11, a unidade fica e a dezena vai ser somado nessa outra diagonal. Então, olha só. 3 mais 0, 3, mais 8, 11. E vai o 1 e soma aqui nessa diagonal. Então, 1 vezes 0, 1 mais 0 dá 0. Ou 1 mais 0 dá 1, somando, gente. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Então, esse que subiu, tu vai adicionando 1 com 0, 1. 1, 2, 3, com 2, 5. 5, a unidade não vale nenhuma dezena, então não subiu nada, e aqui a última é exatamente 1. Observe que isso aqui está fora, tá? Só está fazendo soma o que está dentro do quadriculado. Olha, 7, 3 mais 0 mais 8, 11. E vai 1. 1 mais 0 mais 2 mais 2, dá 5. Então não tem que subir mais nada, então ficou só 1. O resultado desse produto que nós colocamos, que foi 41 vezes 37, é 1.517. Apenas como um teste, né? Vamos fazer novamente usando a multiplicação atual. 7 vezes 1, 7, 4 vezes 7, 28, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, 13, 7, 8, 3, 11, 6, 1. Então, 7 vezes 1, 7, 41 com 37, né? 7 vezes 1, 7, 4 vezes 7, 28, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12, tá? 7 vezes 1, 7, 4 vezes 7, 28, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12. 7, 8, 3, 12, 12, 2, 4, 1, 5, 1. Então, 1.517, 1.517. Então, ao fazer o produto de 41 vezes 37, veja que nós encontramos o mesmo resultado. Então, gente, esse método, né, foi um método aí no início mais ou menos nos anos 1000, né, que já era muito usado pelos árabes, embora o embrião dele está na Índia, mas é usado pelos árabes. E logo a seguir, né, por conta de ser um método que vivia desenho, quadriculado, foi substituído pelo método, né, que nós fazemos até hoje. Na realidade, por que isso aqui, né, tão interessante, não progrediu culturalmente, né? Fez com que as civilizações posteriores não usassem? Por conta que você tem que estar fazendo desenhos, né? E eu, insistindo nisso aí, o método que nós fazemos hoje não precisa de nenhum desenho. Agora, é interessante dizer, né, que quando você faz isso que está aqui, o que você está fazendo? Então, olha só, você está fazendo, vamos botar assim, 40 mais 1, né, que é 41, que multiplica
30 mais 7. Né? 30 mais 7. Deixa eu só ver. Aqui você tem 40 mais 1. Deixa eu, para que fique melhor, eu vou pegar esse cara aqui, 30 mais 7. Né? Eu vou mudar aqui, mais... Deixa eu só dar uma arrumada aqui, peraí. 7 mais 30, multiplicado por 1 mais 40. 1 mais 40. Então, veja só, 7 vezes 1, deixa eu fazer isso aqui. 7 vezes 1 dá 7, 7 vezes 4. 4 vezes 7, 8, dá mais de 280, certo? 30 mais 1 dá 30, e aqui 30 mais 4, mais 40, dá 1.200. Só um pouquinho, gente. 7. Então ficou assim. Agora eu vou pegar esses carinhos. Eu peguei 7 vezes 1, 7, 7 vezes 40, 280, 30 vezes 1, 30, 30 vezes 4, 1.200. Eu vou pegar agora esses carinhas aqui, ó, e vou somar 7, 280, depois 30, depois 1.200. Então, na realidade, isso é uma soma. Observe aqui, quando esse produto é verdade, tá? 7 mais 30 dá 37. 1 mais 40 dá 41. Quando eu multiplico, eu distribuí. Então, veja, 7. Então, aqui deu 7. Observa, 7, quando eu faço essa soma. Aqui deu 8 com 3, 11. Ó, 8 com 3, 11. Ficou 1. Ficou 1. E vai 1. 2, 1, 3 e 2, 5. Esse 1 que foi está aqui. 1. 1 com 2, 3, com 2, 5. Olha o 5 aqui. E depois, não subiu nada, ficou 1. Olha o 1. Gente, veja que exatamente isso aqui, tá certo? Quando você desenvolve isso, encontra essa soma e faz essa soma, é exatamente o que está ocorrendo aqui. Né? Olha, 7, quando ele está somando todas essas parcelas. Olha, 7, olha o 7. Somou aqui. Isso aqui é 7. Aqui não era 3 com 8, 11? Ó, o 8 com 3 com o que era? 11. Aí ele não vai 1 aqui, por isso que ele vai 1 aqui. Então, 1 com 2, 3 e 2, 5. 1 com 2, 3 e 2, 5. Então, deu 5. Não vai mais nada, ficou 1. Não vai mais nada, ficou 1. Então, o que ele fez aqui, o que os hindus bolaram e depois os árabes passaram a desenvolver, foi exatamente o que está aqui. Só que de uma forma de desenho, de algoritmo. Bom, gente, está aí, né, nesse papo, a gente mostrou, né, aí, o método do Egito, né, interessante, inteligente, o método grego, que na realidade a partir desse método é que vai chegar no algoritmo da adição que a gente usa hoje. Quer dizer, os gregos foram os precursores do método, só que eles faziam assim. Veja que os hindus, né, melhoram um pouquinho isso, fazem forma de desenho. Eu não sei se é uma melhora, mas tem um formato um pouquinho mais diferente, né? Porque o que consiste o algoritmo? O algoritmo, essa palavra algoritmo significa uma
uma forma de resolver uma situação, aqui falando uma situação matemática, sem que a gente perceba, né, o que está por trás desse processo. Então é mecânico, né? Você fazer uma coisa dessa aqui, se você não tem um poder matemático, você não consegue perceber essa verdade. Então o algoritmo não precisa de você, na realidade, não precisa de você ter esse conhecimento, basta você fazer isso e encontra o resultado. Então é um algoritmo. Então tanto lá no Egito é algoritmo, como aqui na Grécia era um algoritmo, percebe? Isso aqui é um algoritmo, isso aqui também é um algoritmo. Então, gente, obrigado aí, né, pela conversa, né? Espero encontrar vocês em outro momento. Até mais.